Sejam bem-vindos a mais um Parece Óbvio. Eu sou o Marcos Duarte. Hoje a Marciele não está aqui apresentando com a gente, mas no próximo episódio já vai estar de volta. Queria agradecer, como sempre, aos nossos patrocinadores aqui, apoiadores, que é a Clínica Singular, e a Scharf, que é um assistente de reunião e atendimentos. Hoje a gente vai bater um papo sobre comunicação e, para isso, a gente está recebendo aqui a Paola Fernandes. Paola, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui conversando com vocês, não parece óbvio. Inclusive, tu falou da Scharf, quando eu vi o episódio já fiquei louca para bater um papo. E vamos falar de comunicação, posicionamento de marca, enfim. Eu vim aqui para a gente ter essa troca. Legal, legal. Pessoal, a Paola ela é jornalista. Eu estou lendo aqui que eu estou com uma colinha, tá, Paola? E, inclusive, se faltar alguma informação, tu me corrige, tá? Mas a Paola ela é jornalista, tem mais de 12 anos de experiência, incluindo aí rádio e televisão. E é especialista em comunicação assertiva. E, inclusive, foi a criadora do CCA, que é o Código da Comunicação Ativa. Comunicação assertiva. Assertiva. Código da Comunicação Assertiva. Paola, para a gente iniciar a nossa conversa, a gente sempre pergunta aqui para o convidado, dentro do teu universo, que seria a comunicação, o que parece óbvio, mas precisa ser dito? Parece óbvio que as pessoas têm um pensamento de que a comunicação, a dicção e a oratória, ela é um talento. Só que isso é um erro. A comunicação, ela é treinada. A gente, para ser bom em se comunicar, em ter uma fala assertiva, mais contundente, a gente precisa treinar, aprender, usar ferramentas que nos ajudem a nos posicionar na nossa comunicação. Então, parece óbvio, não, mas a Paola nasceu com esse dom. Não é dom, é prática. Oratória é prática. Legal. E dentro da comunicação assertiva, que é a tua especialidade, tu consegue explicar um pouquinho mais o que seria, de fato, a comunicação assertiva, né? O que ela engloba ali para quem está se comunicando? A comunicação assertiva é, basicamente, se comunicar com segurança. Ter clareza na mensagem, ser objetivo no que a gente quer transmitir. Por exemplo, eu não preciso fazer uma reunião de 1 hora se eu posso dizer o que eu tenho para falar em 15 minutos. E eu tenho que ter clareza naquilo que eu estou transmitindo para que as pessoas que estão me ouvindo entendam. Sim. Que se conectem com o que eu estou falando. Não pode ser um monólogo, porque para que a comunicação aconteça, precisa do emissor e do receptor. E se eu estou falando e quem está me ouvindo não está entendendo, a gente tem um problema, tem um ruído aí. E para que eu me faça entender, as pessoas precisam, muito mais do que me ouvir, assimilar. E para isso, eu que estou falando, preciso ter clareza ao transmitir o que eu quero para as pessoas. Então, se comunicar de maneira assertiva é ter clareza, objetividade, segurança no que eu estou transmitindo e ter uma dicção e uma oratória limpas. Porque, às vezes, as pessoas falam com muitos vícios de linguagem, empobrecendo a comunicação. E mais do que isso, a comunicação ela não é só falar, ela é ter uma escutativa também, é tu ouvir o outro. E hoje em dia, com as redes sociais, os estímulos a todo o momento, no celular, a gente perdeu muito a concentração no se comunicar com as pessoas, a conexão do olho no olho e também o hábito de ouvir. A gente só quer falar, parece às vezes numa conversa, ou então a pessoa fala algo e a gente já está pronto para rebater, para responder. A gente não para ouvir, para entender o que a pessoa está dizendo, mesmo que para concordar ou para contrariar. E isso também implica na comunicação, dificulta esse caminho que é de mão dupla. A gente fala sobre comunicação e realmente vem à cabeça essa questão de falar, né? Se eu vou me comunicar, é eu que falo. Eu até ali no começo falei comunicação assertiva, falei sobre comunicação ativa, mas aí vem também a questão da escuta ativa, né? Que é uma parte importante da comunicação que às vezes a gente esquece. Como tu falou, a gente muitas vezes está ouvindo outra pessoa e já pensando como eu vou rebater, né? Como se fosse uma competição, né? Que as pessoas estivessem sempre competindo pelo melhor argumento. Justamente. E na verdade não é, né? Na verdade a comunicação ela é uma troca, né? E não necessariamente eu tenho que vencer o argumento da outra pessoa. Então acho que é importante talvez isso, né? Da gente também pensar, comunicação também é ouvir. Né? Saber ouvir o que a pessoa, interpretar aquilo que a pessoa quer me dizer, né? E a gente tem tido, ultimamente, uma dificuldade de interpretação pelas pessoas, porque a gente está muito viciado no celular, nos estímulos, e o nosso cérebro ele vai ficando preguiçoso de só receber e assistir. E a gente, muitas vezes, deixa de trabalhar vários aspectos, como a leitura, por exemplo. Nas minhas mentorias, é a principal dica que eu sempre dou. Só fala bem quem lê bem.
Então, estimular o nosso cérebro a expandir o vocabulário, o repertório, a imaginar situações de um livro de ficção, isso faz com que a gente estimule os neurônios, porque se a gente está só recebendo o que a gente assiste, a gente acaba padronizando o nosso olhar e deixa de ser criativo para se comunicar, para falar, para produzir no nosso trabalho. E a nossa comunicação ela vai empobrecendo. O quanto eu percebo de pessoas que compartilham frases escritas erradas, ou em relação à coesão, ou em relação à própria palavra mal escrita. E para quem é jornalista, foi revisora de texto, dá um ciricutico na gente. Porque as pessoas nem prestaram atenção. Simplesmente estão compartilhando, reproduzindo e não estão pensando. Então, isso é um perigo, a gente não olhar atento para a nossa comunicação e para o que a gente está dizendo para o mundo. Porque se comunicar é muito mais do que falar e ouvir. É também a interpretação que a gente dá para as coisas que a gente vê. E se a gente não interpreta e só recebe, é muito perigoso, porque a gente está reproduzindo qualquer coisa e não se dando conta do que a gente está demonstrando e querendo dizer. Eu não sei se... as redes sociais provavelmente têm uma relevância bastante grande nisso, né? Porque as pessoas, elas cada vez mais estão se conformando com conteúdos rasos, rápidos, né? Então, como tu falou, a pessoa pega uma frase e ela quer repassar aquela frase, né? Ela quer postar aquela frase, ela não se presta nem para ver se a gramática da frase está correta. Então, só passa para frente, né? Exato. Então, tá cada vez, na verdade, na própria comunicação, mas eu acho que nas relações das pessoas, isso tá cada vez, não tem mais profundidade, né? Então, a gente não vê as pessoas mais buscando realmente entender, compreender aquilo que elas estão falando. É só passa para frente, só posta, né? Posta e tenta viralizar. Né? Sabe que há umas 2 semanas atrás eu dei uma palestra em Rio Grande para jovens que estão entrando no mercado de trabalho e questionei muito isso. Gente, se cair a internet, se vocês não tiverem acesso às redes, ao ChatGPT, vocês conseguem escrever um texto? Porque isso é importante, só vai se comunicar bem quem tem um repertório de vocabulário, quem consegue formular frases bem escritas. Só que, principalmente os jovens, hoje em dia, perderam o hábito da leitura e a gente só digita, não tem o hábito de escrever. Eu tenho, que enquanto jornalista, sempre com um bloquinho, mas as pessoas perderam o hábito até de escrever no papel. E isso também dificulta essa interpretação do que se escreve, do que se lê e do que a gente entende. Por exemplo, quem consegue chegar e assistir um filme, uma série, e nos primeiros minutos já interpretar o que vai acontecer, significa que está estimulando outros conteúdos, explorando outras coisas, a visão de mundo da gente. Porque hoje em dia o que diferencia um profissional não é só o conhecimento que ele adquire. Todo mundo que se forma em alguma coisa tem o mesmo conhecimento. Deveria. Sim. Mas é o repertório de vida que a gente tem, os livros que a gente lê, as coisas que a gente consome, as viagens que a gente faz. Isso vai formando quem a gente é. E o que a gente coloca no que a gente entrega enquanto profissional é o que nos diferencia. Só tu vai apresentar o podcast dessa maneira porque é o conhecimento do Marcos, com as vivências dele, as experiências que ele já teve, que vai fazer isso. Ninguém vai fazer igual. E quando a gente empobrece o nosso repertório, a tendência que a gente reproduza e não crie coisas diferentes é muito maior. Então, isso vem também desse meio que a gente vive de rede social, de padronizar o olhar, de utilizar muito a inteligência artificial, e a inteligência artificial é maravilhosa para ser usada a nosso favor, para que a gente consiga conduzir, porque ela não pensa, ela nos dá dados. E, a partir disso, a gente tem que criar e pensar o que vai fazer com esses dados. Então, a gente precisa muito conversar sobre isso, principalmente com os jovens, porque não é tudo baseado no ChatGPT. A gente precisa pensar e minimamente perceber se o que vem para a gente de dados ou de informação tá certo, tá bem escrito, se é aquilo ali que a gente busca para produzir alguma coisa e não só aceitar. Isso faz toda a diferença na trajetória profissional. E a comunicação assertiva entra muito nesse caminho também de ter um pensamento crítico sobre as coisas para interpretar. Eu acho que é uma linha muito tênue. Tu falou agora a questão da inteligência artificial. É uma linha muito tênue entre essa questão do que vai nos ajudar e aquilo que a gente busca que nos substitua. Né? Então, eu quero que ela pense para mim, eu não quero que ela me auxilie, né? Eu não quero mais pensar. Né? Talvez as pessoas estejam criando uma preguiça de pensar. Né? Então, acho que isso que tu falou, falar com jovens é muito importante, porque eles vão ser muito mais afetados por isso. Não que a gente também não seja, porque a gente também já usa, né? Claro. Mas eles e a gente muito mais. Ficou refém, porque é uma Total. ferramenta que nos ajuda
para fazer tudo. Claro, não, é uma ferramenta espetacular, mas desde que a gente entenda que ela é uma ferramenta, né? Que ela não vai nos substituir, na verdade. Pelo menos a gente espera que não, né? Pelo menos por enquanto, é né? Isso que eu digo, o medo dos profissionais de serem substituídos, na verdade, a gente precisa usar ela como aliada, como uma ferramenta de trabalho e aprender a utilizar para otimizar processos, para agilizar coisas que são mais burocráticas, mas não para criar, para pensar, porque é isso que vai diferenciar o profissional do futuro no mercado. É saber utilizar isso a seu favor para ter processos mais ágeis, mas também, ao mesmo tempo, colocar toda a sua criatividade para fazer isso. Eu acho que muita gente vai pagar esse preço. Eu tenho a impressão que a gente está vivendo um caminho agora a própria IA, um caminho de ir muito para a utilização da IA. Só como isso que tu falou é muito importante, a questão do diferencial do profissional. O profissional que vai se diferenciar é aquele que tiver ele na relação, né? Porque eu acredito, mas isso aí é futuro, que em algum momento as pessoas vão fazer o caminho inverso, né? As pessoas estão indo muito para o digital, para aquela relação impessoal, mas nós, como seres humanos, somos sociais, né? Eu acho que em algum momento as pessoas vão voltar, vão querer mais essa relação pessoal. E também essa questão da entrega do profissional vai ficar muito evidente, porque todo mundo vai entregar a mesma coisa com a IA, ou pelo menos parecido, né? Então, aquele profissional que ele tem um repertório, que ele tem a realidade dele, consegue expressar isso, vai ser o diferente. Vai ser aquele cara que vai conseguir se destacar, né? Mas talvez até esse seja o momento para o profissional começar a pensar nisso. Dizer, não, eu tenho que começar a melhorar agora, para quando tiver esse boom aí de todo mundo tá entregando a mesma coisa, eu já ter criado alguma coisa de diferente, né? Então... Nem pensar como eu me diferencio mesmo. Mas hoje a gente já vê alguns movimentos nessa tendência de caminho inverso. O pessoal tá buscando muito por esse pertencimento. No marketing a gente vê muito isso. Pertencer a uma comunidade. Pessoas criando produtos que faz com que grupos se relacionem, troquem experiências, vivências. As pessoas estão sedentas por vivência e por esse contato, de entender as experiências profissionais que o outro passou, para perceber o que pode fazer também, para poder falar das suas dores profissionais e trocar para ver se os profissionais de áreas parecidas também passam por isso. E isso é importante porque a gente aprende não só na ação que a gente tem no nosso dia a dia, mas também observando como as pessoas estão fazendo, como as pessoas estão agindo. A gente não precisa errar para aprender que tem coisas que não dão certo. A gente pode aprender com essa troca de experiência das pessoas. Então, eu já vejo muito pessoal gerando comunidades que hoje estão fazendo esse caminho inverso, estimulando a criatividade, vários influenciadores hoje. E quando a gente fala em influenciadores, isso é outra coisa que a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque as pessoas acham que ter autoridade na rede social é ter seguidores. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem gente que tem muitos seguidores e que não sabe do que está falando. E tem profissionais que têm uma trajetória, toda uma credibilidade construída com anos de experiência, mas que não sabem se posicionar nas redes sociais. E por isso, em alguns momentos, o cliente olha e... mas esse profissional nem tem tantos seguidores. Mas porque ele está cuidando do bastidor. Porque para profissionais que vêm... que são mais velhos, que não estão tão acostumados com a era digital, Instagram, Facebook, as mídias, é mais complicado para eles terem um posicionamento e uma presença digital contundente, porque não estão acostumados. E aí, quando chega o pessoal mais jovem, que pode também ter essa experiência, ser bom no que faz, tomam a frente. E muitas vezes, não estou dizendo que todo mundo que tem seguidor, que tem autoridade na rede social, não sabe o que está fazendo, não é isso, mas tem gente que não sabe. Assim como tem gente que sabe. E assim como tem muito profissional que tem expertise, mas por não se posicionar no digital, acaba ficando para trás. Porque não consegue, tem vergonha de gravar um vídeo, tem vergonha de se comunicar diante da câmera. E isso atrapalha a percepção de valor dele para o mercado. Então, a gente vê muito isso também, e é muito do que eu trabalho com as pessoas nas mentorias. Comunicação assertiva, dicção, oratória, e trazendo ferramentas e técnicas para que elas consigam se comunicar, seja na rede social, para dar palestra, para se colocar diante do público. Só que para isso tem que ter uma trajetória, para a pessoa ter segurança do que ela está falando. A gente não constrói isso do dia para a noite. É como eu digo, se eu não tivesse 12 anos de experiência, talvez eu não tivesse segurança para fazer o que eu faço hoje. É uma caminhada. E muitas vezes o jovem que já cresce nesse boom
das redes acha que, não, vou para o Instagram falar e vou construir a minha caminhada. Vai construir sua caminhada, só que também respeitando o profissional que já está há anos naquele caminho, que construiu uma trajetória e que sabe o que está falando, mas que ao mesmo tempo tem medo de dar a cara a tapa nas redes e no digital. E aí isso fica um pouco desequilibrado. Esse ponto que tu trouxe agora, ele é muito interessante. Assim. Até eu queria dividir ele em duas pautas. Tu tocou agora na questão da rede social e de ir para o digital, que é um caminho meio... Isso é sem volta, né? Eu imagino, pelo menos. A gente pode ter a reaproximação das pessoas, mas não vai deixar de existir mais o digital. Né? Até pela capacidade de escalabilidade, né, das coisas, né, de atingir muito mais pessoas. Acho que o digital não tem volta. E aí, tem 2 pontos que eu queria conversar contigo, que eu acho interessantes, dessa questão da migração dos profissionais para o digital. Porque a gente tem um problema, como tu disse ali, que muita gente está ali e não sabe o que está falando, mas fala. E às vezes... E aí, porque se comunica bem, vende. Exatamente. Fala, vende. E muitas vezes, o bom profissional, que é aquele cara que é bom mesmo, que sabe, está fora. E aí, esse cara que poderia realmente impactar a vida das pessoas, de verdade mudar, ele está fora. E as pessoas estão comprando aquele que está criando o raso, né? Voltando à questão do raso. Aí eu queria conversar contigo sobre 2 pontos que eu acho que são interessantes nessa questão. A primeira é assim, ó, porque talvez alguns profissionais, eles, por terem muito sucesso na carreira deles e já serem reconhecidos, e até profissionais às vezes mais velhos, né, que já têm o reconhecimento, eles têm um pouco de preconceito de entrar no digital. Porque, eu vou entrar no digital para estar lá no meio dessa gurizada. Né? Eu sou um médico renomado. Como é que eu vou ir pro digital, cara? Para botar minha cara ali, e aí tem um monte de gurizada falando bobagem, eu vou ficar no meio deles. Então, acho que essa quebra de preconceito de que o digital não é isso, talvez seja o primeiro ponto. E é muito do que eu falo para as minhas mentorandas. Quando vocês deixam de se posicionar no digital, vocês estão dando espaço para quem não sabe fazer palco, para que as pessoas sigam esse profissional que não tem tanta experiência, que às vezes não sabe ainda o que está fazendo, porque acha que fez um cursinho rápido ali e sai falando, ou às vezes nem fez. E vocês estão deixando esse espaço aberto para quem se comunica falar. Enquanto profissionais com, às vezes, 30 anos de experiência, eu atendo gente maravilhosa, que sabe o que está fazendo, com medo de se posicionar e deixando esse espaço aberto para qualquer um. Então, os profissionais bons, com experiência, com anos, né, de repertório, precisam estar no digital justamente por isso, para não deixar quem não sabe tomar o espaço que deveria ser deles, e que não é que seja uma competição, mas porque eles sabem o que eles estão fazendo. E talvez quem começou ontem vai galgar o seu espaço, mas ainda não tem essa expertise para chegar e mostrar o que está querendo mostrar, mas está fazendo porque ele está tendo coragem. O que talvez um profissional que tenha mais experiência, que tem um pouco de preconceito com o digital, ainda não tenha. Então, precisa ter coragem para se expor nas redes sociais. E eu entendo um pouco isso porque é a nossa imagem. Quando tu te expõe, tu tá tanto aberto a agradar como a desagradar. Mas isso não precisa ser uma questão... se tiver hater, o que eu vou fazer? Estão falando mal de mim. Paciência, ninguém é obrigado a gostar da gente. Mas a gente precisa ter a clareza disso para estar no digital. Assim como tu vai ser ovacionado em alguns momentos, tu vai levar pedrada. E tá tudo certo, mas tu precisa te posicionar de acordo com o que tu acredita. Então, dentro disso, tu precisa bancar as tuas escolhas de fala, as pautas que tu defende, as coisas que tu quer publicar. Então, tem que ter essa clareza. E eu acho que o medo vem um pouco disso também. O que vão dizer? Como vão interpretar? Tá, mas se tu tiver clareza... Claro que tu pode ter hater, mas vão interpretar basicamente da maneira clara o que tu tá dizendo. Agora, se tu não consegue ser objetivo no que tu quer transmitir, isso pode ser um problema também. Talvez em certo ponto, mais que uma opção, passe a ser até uma responsabilidade do bom profissional entrar nesse mundo, né? A responsabilidade de quem sabe, de quem tem ética, de quem tem compromisso. Porque hoje em dia todo mundo virou jornalista. Pegou a câmera, o celular, todo mundo quer reportar coisa, falar. Não sabem, às vezes, nem o contexto do negócio, mas apareceu um recorte de vídeo, estão publicando. E aí, enquanto jornalista, a gente tem um compromisso com o fato, com a verdade, com os dois lados da coisa. A gente não pode reportar qualquer informação, minimamente sem se preocupar como isso vai repercutir. E aí as pessoas acham que na rede social podem postar tudo escrachado da vida dos outros, de coisas que elas não pesquisaram. Então, realmente a gente precisa desses profissionais para que isso não aconteça.
para que não tenha tanta geração de notícia falsa, para que as pessoas não saiam replicando e acreditando em um monte de bobagem que postam por aí. É por isso que esses profissionais experientes e que têm essa ética, essa verdade, precisam estar no digital. Porque senão entra qualquer pessoa. Sim, o digital, a entrega dele... E eu acho que isso está muito na questão vinculada de ser uma entrega curta. Não sei se isso é o principal, mas acho que isso afeta muito. Porque se tu vai pegar uma pessoa que não tem conhecimento sobre um assunto e tu botar ela a falar por 1 hora, ela vai se atrapalhar, né? Porque o recorte de vídeo de 1 minuto é uma coisa. O recorte. Quem está na internet é fazendo o recorte. Isso seria talvez... um bom balizador para quem quer seguir um profissional é pegar um vídeo dele longo falando, né? Não que isso vá garantir alguma coisa, porque a pessoa pode estar lendo ali roteirizado, mas o roteirizado acaba saindo natural em algum momento, né? E a gente percebe. Exatamente, fica claro. E talvez buscar conteúdos mais profundos das pessoas seja interessante. O problema é se as pessoas querem, né? Porque talvez as pessoas não queiram, elas queiram dá conteúdo... Preguiça ter trabalho, ter que pensar, de pesquisar e pensar. E o vídeo curto... Até agora, eu tava vindo para cá relatar até uma experiência que eu tive vindo agora. Tinha uma menina, ela não estava fazendo nenhum conteúdo, né? Criando conteúdo. Ela estava fazendo um vídeo para o Instagram, provavelmente, né? Mas era engraçado, porque ela estava correndo, né? Com roupa de corrida. E ela encostou o celular dela na parede. Eu estava parando no semáforo e olhando, né? Ela encostou o celular na esquina da Baronesa ali. Ela encostou o celular no muro da Baronesa. E aí ela ia até o meio da quadra, voltava correndo, passava pelo celular, aí ela olhava o vídeo. Aí, ela não estava correndo, ela estava fazendo... talvez ela tenha corrido conteúdo, depois, sim. Mas ela estava gerando um conteúdo de segundos ali, né? Mas é isso que hoje as pessoas não entendem. A rede social é um recorte, ela não é a vida real. Exato. E a gente não precisa fazer da rede social um diário da nossa vida, expor tudo, desde de manhã até a hora que vai dormir. Porque isso tira também a nossa espontaneidade, tudo é conteúdo. Quem trabalha com marketing, por exemplo, com imagem, sabe que precisa ter um posicionamento, mostrar certas coisas, mas também é tão cansativo tudo ser roteirizado, a gente precisar estar pautado o tempo todo. Quantas vezes as pessoas geram conteúdo de coisas que não são verdade? Compram um microfone de podcast para fazer vídeo, sendo que nem estão dando entrevista. Não, essa é clássica. Tem muita gente fazendo. Como tu disse, está correndo. Pode ser que ela tenha corrido, pode ser que não tenha corrido, Sim. que fosse só um conteúdo ou uma publicidade. Tá tudo bem, mas as pessoas olham e acham que aquilo é a vida da gente. Exato. E não é. Exato. E a gente vai mostrar os momentos bons, pautas que a gente foi bem sucedido. A gente não vai mostrar o que tem gente que posta vídeo chorando e tudo tá bem, cada um. Sim. Mas a gente não vai postar quando tá triste, quando tá mal, quando perdeu um cliente. Não vou fazer um vídeo, não, a gente vai postar momentos bons. E aí aquilo acaba gerando nas pessoas que a vida de todo mundo é perfeita, que as pessoas têm tudo que querem, que viajam toda hora. E a vida não é assim. Então, Exato. Isso também cria nos jovens que estão começando agora a noção de uma realidade paralela que não existe. No Instagram é perfeito, o rosto é perfeito, não tem uma espinha, as mulheres todas têm um shape. Gente, isso não é verdade. Aí quem não tem se sente Exatamente. mal. Exatamente. Não é suficiente, não vou fazer tal coisa, não vou gravar um vídeo porque eu não sou bonita. Sinto muito. Quem já fez ao vivo, quem vem do rádio com vídeo, da TV... Às vezes a gente tá toda esbanguelhada. Eu fiz cobertura do ciclone no meio da chuva, de capa de chuva, de cabelo preso, toda molhada. A gente perde isso o glamour, a rede social. Claro que a gente quer parecer bonita, eu tô sempre maquiada, é a minha imagem. Mas a gente perde um pouco disso. Às vezes, preciso fazer um vídeo, não tô... Vamos fazer, essa é a minha cara, não vai mudar. Quem me conhece pessoalmente sabe, não é o filtro que vai dizer se eu sou uma boa profissional, se eu não sou. Então, a gente precisa gostar do que a gente vê no espelho, tá satisfeito com isso. Trabalhar para isso, para melhorar o que a gente quer e tudo. Mas não se pautar por um padrão de beleza, de vida, de como tem que ser construído na rede social. Não deixar com que isso faça... dite a nossa vida, paute o que a gente vai fazer. Tem dois pontos... Eu tinha falado que tem 2 pontos, né, que eu queria abordar sobre esse tema. Eu fiquei aqui te cortando. Não, pelo contrário, muito pelo contrário. Era justamente nessa linha, nesse caminho. Mas a gente falou sobre a questão do preconceito, né? Muitas vezes, do profissional de querer entrar no digital. Mas vencido esse preconceito, tá? Vamos supor, tá? Conseguimos convencer o bom profissional que ele precisa estar no digital. O que tu entende que seriam depois as próximas barreiras? Vergonha, medo de falar, o que essa pessoa que decide, toma a decisão agora, vou ir pro digital, beleza, é importante eu estar lá, o meu conteúdo é relevante e eu preciso
né? Publicar ele, por isso que as pessoas tenham conhecimento dele. Qual a principal barreira depois? A próxima? Eu vou desmistificar uma coisa aqui. Ninguém tem medo de falar em público. A gente se comunica o tempo inteiro com todo mundo. Nas nossas relações de trabalho, familiares, a gente está sempre trocando ideia, falando. Agora, as pessoas têm medo do julgamento. Têm medo de errar. Se eu falar algo errado ou se eu emitir uma opinião que não for tão aceita, esse é o medo. É o de ser julgado pelo outro, porque é a nossa imagem que está ali. Então, isso causa uma certa barreira. Só que a gente precisa aprimorar a nossa comunicação, adquirir repertório. Eu não posso vir aqui te dar uma entrevista se eu não tenho repertório do que falar. Então, eu vou me sentir constrangida. E aí, se eu não tiver repertório, se eu não tiver segurança para falar, eu vou recusar. E hoje é muito isso que acontece. As pessoas fazem recortes de vídeo, publicam, como fala bem, como se comunica. Será? Será que tem tanto repertório que está roteirizado? Então, enquanto profissional que precisa vencer o preconceito de falar nas redes sociais, ele já tem o conteúdo. Ele sabe o que ele está fazendo. A barreira é o medo de se expor, que ele precisa ultrapassar. Mas o conteúdo ele tem para falar sobre os assuntos que ele vai gerar. Seja um médico, um advogado, um marqueteiro. Marqueteiro geralmente não tem vergonha. Sim. Mas, sei lá, um empresário que vai falar do seu produto, do seu negócio. Ele sabe o que ele pode dizer acerca desse assunto. Mas ele tem que vencer o medo de se expor, do hater, do que vão achar, porque aí é uma linha tênue. Bom, aqui eu começo a me expor. As pessoas invariavelmente vão gostar ou deixar de gostar do que eu vou dizer de mim. E eu preciso estar tranquila com isso. Assim como na vida da gente. Vão nos criticar. Quem dá a cara a tapa vai ser criticado. E eu costumo dizer muito isso. Quem sobe no palco vai ser criticado, julgado por quem está sentado assistindo. Porque as pessoas queriam ter essa coragem. De falar, de se expor, de emitir opinião, de ter uma certa influência naquele assunto sobre o que elas falam. Mas se os profissionais que têm credibilidade, que credibilidade é diferente de influência, que têm credibilidade não se tornarem influentes, eles que têm que ser os influenciadores. Aí a gente começa a ir para esse caminho de gente que fala e não diz nada, mas porque se comunica bem, porque tem coragem de gravar um vídeo, de ir para as redes sociais, estão tomando esse espaço. Quanta gente a gente vê na rede social, acha legal, e aí vai assistir uma palestra presencial e pensa, putz, não era bem isso que eu esperava. Não era essa entrega que parecia que o profissional tinha nos vídeos dele roteirizados. Porque quando a gente sobe num palco para falar, se tu não tem repertório, tu vai te perder. Exato. E tu não vai entregar. Ou tu vai estar reproduzindo alguma coisa. Então, a gente precisa ter esse repertório e esses profissionais precisam ter mais coragem para se expor e para falar o que eles sabem que realmente tem a dizer para os outros e não deixar espaço para quem não sabe. Quem não sabe vai ter que aprender. Exato. Mas se eles não se posicionarem, a gente vai, com certeza, o público em geral, admirar pessoas que não têm nada para falar. Gente, as pessoas começam a seguir pessoas que não têm conteúdo aprofundado de nada. Que pegam qualquer coisa corriqueira para falar superficialmente. As pessoas viram fãs muito rápido dos outros na internet. E esses dias eu comecei a fazer uma limpa no Instagram de coisas que não faziam mais sentido, sabe? Só expor produto, tudo bem, a gente também trabalha com publicidade, a gente expõe produto, a gente faz propaganda das coisas, mas é só isso, eu vou seguir uma pessoa só por isso. Ou uma pessoa que tem um lifestyle perfeito, a gente sabe que isso não é real. Te faz até mal, na verdade, seguir essa pessoa, né? A gente começa a entrar na pira de, poxa, a vida das pessoas é perfeita e na minha tá dando tudo errado, e não é assim. Então, a gente precisa ter essa consciência. E outra coisa que eu tenho feito ultimamente, que tem me ajudado muito, é um pouco de detox das redes. Porque tu entra no Instagram, é tribom, tu tá vendo os vídeos e estão vindo vídeos parecidos, porque o algoritmo faz a leitura do que a gente gosta. Então, daqui a pouco tu vê, tu ficou 1h30 ali, tu tinha 20 minutos. E aí tu te perdeu. Aí tu tá cansado, aí tu não fez o que tu tinha para fazer, e tu tá ali só consumindo e recebendo conteúdo. Então, se a gente não se doutrinar para... Poxa, eu vou restringir meu tempo. O tempo que eu tenho para usar é 20 minutos, é 30 minutos, mas depois eu vou ler um livro, depois eu vou fazer as minhas coisas, depois eu vou correr. A gente vai ficar refém o tempo todo da tela, porque é mais fácil. Acho que a gente tá ficando viciado, né? Na verdade, a gente não tá ficando viciado. A gente já tá. Já tá viciado. Eu falo de tá ficando...
ficando viciado, mais ou menos naquela mesma linha do fumante que fala que para quando quer, né? Não, para quando quer, fuma, mas para quando quer. E a gente tá mais ou menos assim com a rede social. A gente não consegue admitir que é viciado em rede social e celular e informação, né? A informação que vem da internet. Porque é maravilhoso, tem tudo na palma da mão. Claro, é muito bom, é muito bom. Não, e a distração, a geração de dopamina, tem várias coisas envolvidas que a gente não consegue largar. Talvez o primeiro passo seja a gente admitir, né? Eu não consigo largar meu celular mais. E aí, como é que tu vai prestar atenção numa conversa ou que tu vai ter gosto por ler um livro se aquilo é muito mais arrastado? Porque ali as pessoas não têm paciência para assistir um vídeo inteiro de 1 minuto. É muito estímulo. Então, como que tu prende a atenção das pessoas em outras coisas? A gente precisa se reeducar, porque senão nunca vai estar bom. Porque é muito mais interessante assistir vídeo rápido. E tem uma coisa agora da questão do algoritmo também, que eles criam vídeos... Chegaram a uma conclusão que os primeiros 3 segundos eram mais importantes, né? Que para reter a atenção. Aí então tu vê lá um vídeo de uma pessoa caindo e daqui a pouco entra alguém falando sobre uma propaganda nada a ver. Nada. Nesse caso, as informações fica uma coisa até explícita, assim, que tá tentando manipular quem tá assistindo. As pessoas perderam até a vergonha de fazer uma apelação ali, né? Eu acho... E rede social tem muito disso, um sensacionalismo, uma apelação. E a gente precisa ter o discernimento para entender isso. E quem trabalha com marketing mesmo, que vê esse tipo de conteúdo, se dá conta de, gente, aonde a gente veio parar? Como chegamos até aqui? Exato. Porque quando tu vê uma propaganda bem pensada, algo bem planejado, que te desperta o interesse, é diferente. Mas não tem aquele mesmo estímulo de 3 segundos. Exato. A gente muitas vezes não vai conseguir dar a nossa mensagem em 3 segundos iniciais para prender a atenção do público. A gente pode tentar, mas é complicado. Claro. E as pessoas também estão cansadas disso o tempo todo. Eu vejo um movimento de pessoas que estão cansadas de ficar inertes só nas redes sociais e querendo trazer conteúdos mais aprofundados, levando o público para outros canais, seja o YouTube, seja para blog, onde tem textos maiores escritos, estimulando a leitura, outros tipos de estímulo. E isso é importante, porque o caminho ele vai dar uma invertida em algum momento. Não é que vai parar o consumo da rede, do vídeo curto, não. Mas o público que gosta de algo mais profundo, de conteúdo, de pensar um pouquinho, de ter um olhar mais crítico, ele vai migrar para um blog para ler um texto, para o YouTube para assistir algo mais aprofundado. Eu adoro assistir vídeo, documentário, filme, série, estimular. Mas também tem que ter um tempo para ler o livro. Porque eu não posso querer que meu cérebro seja estimulado o tempo inteiro, senão se eu for conversar contigo eu vou achar chato. E aí, que na verdade os jovens estão agindo assim, né? Eles já não têm mais conteúdo para nada, e aí tudo é chato, né? Não e tem marketing paciência. É Instagram, vídeo de 3 segundos. Não é isso. Exatamente. Por isso, tanto influenciador que não entrega nada, na verdade, mas faz tanto sucesso e ganha tanto dinheiro em rede social, né? E às vezes pessoas que não sabem minimamente se comunicar, que pegam a câmera, saem falando de qualquer jeito, sem nenhum preparo, falando errado, falando qualquer coisa, e não tem minimamente... A gente fala em roteirizar, mas nem o roteiro preparou. E sai ali despejando e as pessoas estão seguindo. É verdade. E é isso que preocupa. É verdade. Porque que geração a gente está formando? Será que os jovens de hoje estão conseguindo ter um pensamento crítico sobre o que eles recebem, sobre todos os estímulos? Porque isso é muito difícil. Para a gente, às vezes, ter um olhar mais crítico sobre as coisas já é mais complicado. Imagina para quem está chegando agora com tudo isso, sem saber discernir um pouquinho do que minimamente tá certo, é verdade, não é? E quanto mais isso cresce, mais beneficia não só o influenciador, mas em todos os aspectos da vida, seja na política, seja na religião, seja em tudo em que as pessoas querem doutrinar alguém, fica mais fácil quando as pessoas estão suscetíveis a conteúdo sem profundidade nenhuma, né? Então, quanto mais as pessoas estiverem acostumadas a conteúdos rasos, mais fácil fica para alguém que quer doutrinar aquela pessoa justamente levar ela por qualquer caminho, né? Porque a pessoa não sabe se defender, na verdade, do que recebe. Como é difícil hoje tu ter uma conversa com alguém e tu achar a conversa interessante, estimulante, não só pela questão do estímulo, mas pelo repertório. Debater, sem brigar, expor opiniões contrárias, falar sobre as coisas. Não sei se faz 1 mês e meio, 2, eu fui assistir aqui no Cineflix, no shopping, o lançamento do documentário O Mundo Cabia em um Fusca, do Nauro Júnior, fotógrafo, que é o documentário maravilhoso. Quem não viu, gente, assistam.
E mostra toda a realidade da América Latina, mostra a viagem, mas mostra muita coisa que a gente foi perdendo de assistir aqui do nosso lado. E que, às vezes, se a gente não estimular o jovem a consumir esse tipo de coisa, eles não vão nem saber o que acontece aqui nos países vizinhos da gente, que a gente está muito eurocentrado, viciado em receber conteúdo dos americanos, da Europa, e a gente não olha para o nosso lado da riqueza cultural que a gente tem, sabe? E aí, vendo o documentário, me emocionei muito, porque era o sonho dele fazer essas viagens de Fusca, algo totalmente analógico, né? Fugindo da tecnologia, de um carro mais potente, mas vivenciando a experiência. Isso, a troca entre as pessoas, a conversa, mostrar os lugares de uma maneira distante das redes sociais. Claro que teve filmagem, mas não é isso. É a gente olhar para o lado e conseguir se interessar por coisas que não estão só no digital, que não tem a ver com tecnologia. E a tecnologia é maravilhosa, mas outras coisas que a gente pode estimular. E aí a gente está gerando repertório. A gente está conseguindo ampliar a visão de mundo, sabe? Não só recebendo, mas pensando. O que eu quero fazer? A gente assiste o documentário, na hora tem vontade de botar uma mochila nas costas e sair por aí pela América Latina. Porque a gente vê a riqueza de coisas que a gente pode explorar. É uma outra perspectiva do que a gente está acostumado com o olhar padronizado dessa caixinha aqui das redes sociais. Sim. Então, a gente precisa buscar coisas diferentes para o nosso olhar também não ficar padronizado. Porque a gente, mesmo tendo pensamento crítico, padroniza. Uhum. E, às vezes, deixa de perceber outros caminhos para criar, para vivenciar, para ter experiências, porque está muito regido por isso. E, no automático do dia a dia, de muito trabalho, de correria, a gente quer chegar e quer receber, assistir alguma coisa. Mas, se a gente não parar para pensar sobre isso, a gente não vai mudar o nosso olhar. Quebrar esse padrão de só receber as coisas da rede social prontas. E é impressionante como as coisas se conectam, né? Porque lá no começo tu falou sobre a questão de repertório, né? Que falta repertório porque as pessoas não leem, as pessoas não vivenciam mais as coisas. E a gente volta agora e fala de novo sobre a questão de experienciar as coisas. O quanto de repertório não te gera isso, né? Essas vivências, o quanto não te faz mais autêntico, o quanto não te diferencia de outros profissionais, né? Então, a pessoa que está só consumindo aquilo que vem pronto para ela e perde aquela capacidade de ela experienciar, né, as coisas e criar uma visão dela, ela tá virando mais do mesmo. Ela é mais um no meio. Aí como que ela quer ter daqui a pouco um sucesso, como que ela quer que as pessoas vejam ela como um líder, se na verdade ela só replica aquilo que ela vê. Ela não tem a capacidade de criar porque ela não experiencia nada, na verdade. Então se conecta mais uma vez lá no começo quando tu falou do diferencial do profissional. Então aqui a gente está falando de experiência, né, por satisfação, talvez até pessoal, mas que na outra ponta vai te diferenciar até no mercado, né? Vai te dar uma capacidade de comunicar e de apresentar, né, opções para as pessoas bem diferentes daquelas que estão disponíveis ali nas redes, né? E até nas relações, porque hoje em dia, se a gente fala com os amigos pelo WhatsApp, pelo Instagram, às vezes a gente nem consegue se encontrar, a vida é corrida de todo mundo, mas falta esse encontro, esse olho no olho, sentar para tomar um café, sentar para tomar um vinho, dar risada. A gente tá perdendo um pouco disso também. Claro que poder se comunicar com quem está distante através dos caminhos digitais, da chamada de vídeo, é maravilhoso, mas o toque, o abraço, o olho no olho, sair para dançar, fazer essas coisas. E eu vejo os jovens muito presos no computador, ou jogando, ou assistindo, e se comunicando, namorando à distância, sem conhecer as pessoas, sem experienciar anos, uma às vezes, relação, namorando à distância, gente. Né? E aí ficando em casa preso porque namora à distância uma pessoa. Não é criticar a escolha do outro, mas estão perdendo de viver. Com certeza. Como que a gente consegue fazer isso? Ficar tão preso numa tela que a gente não sai para experienciar as coisas. Isso eu não consigo entender. E quando a gente fala de comunicação, é ter essa visão. Porque, como eu disse, não é só falar, é ouvir. E para a gente conseguir se comunicar bem, ler, estimular o nosso cérebro a pensar rápido, a criar personagens na nossa cabeça, a criar situações que o livro está te trazendo, imaginar o rosto do personagem que pode não ser nada a ver com aquilo. A gente lê livros que depois viram filmes e a gente...
o personagem que eu imaginei era completamente diferente. Eu gosto muito de indicar para as pessoas lerem livro de ficção para estimular justamente isso. Eu adoro ler livro de ficção. Participei muito tempo do Clube do Livro da Paula Blas, de biografias, que foi maravilhoso. E tenho de ficção também, para estimular essa riqueza e essa troca. Sentar para debater um livro, conversar sobre o que queria dizer aquela pauta. E as pessoas vão ter visões diferentes. Sim. Sobre a mesma coisa, porque cada um está baseado na sua experiência, na sua visão de mundo. E como é legal poder trocar sobre isso. Então, a gente vai perdendo um pouco dessas coisas e se robotizando. E até nas nossas próprias relações, as relações se tornaram mais frias. As pessoas não têm um toque, um abraço. Parece que é feio demonstrar sentimento, ser um emocionado. E aí, isso vai virando rotina na rede social. Não, eu tenho que demonstrar que eu sou diferentão, que eu não me apego, que eu não tenho... Sabe? Por quê? Sim. Porque experienciar é ter esse contato. Então, as pessoas foram perdendo isso um pouco. Eu acho que as redes sociais contribuíram um pouco para isso. Então, cabe a gente usar as redes a nosso favor e para o nosso trabalho e para as nossas amizades, porque é uma rede de relacionamento, mas também deixar de lado um pouquinho e viver. Porque senão, como a gente está criando essa futura geração que não sai para cair um tombo de bicicleta? Exatamente. Vai querer aprender a andar de bicicleta pelo celular daqui a pouco. É capaz. Botar aquele óculos de Sim, exatamente. Realidade virtual que já tem, que estão lançando. E que aí tu, agora eu vou aprender a andar de bicicleta para depois eu ver se eu consigo. Exato. Voltando um pouquinho na questão que a gente estava falando ali do ingresso nas mídias digitais, né? A gente falou sobre a questão do preconceito, né? Que as pessoas têm, os bons profissionais às vezes têm. Sobre essa primeira dificuldade, primeiro impacto que tu comentou ali da questão do medo de se expor e ser julgado, né? Do medo do julgamento, que talvez seja a primeira barreira. Mas supondo que a gente passe, tá? Passou lá do preconceito, venceu o preconceito, venceu a primeira barreira do julgamento ali, que é difícil, né? Uma barreira bem, bem forte. A pessoa entrou nas redes sociais, tá? A gente está criando aqui, sem querer, uma jornada até. Depois a gente vende esse curso, tá? Total. Tá virando um já curso. Já produto novo. Eu acho que esse episódio a gente vai ter que vender, não vamos nem colocar lá. Mas estamos criando uma jornada da pessoa que está começando. Mas, supondo, a pessoa passou, tá? Agora ela tem que falar. Agora ela tem que se comunicar. E muitas vezes, como tu disse, a pessoa também não tem dicção boa, também não sabe, tem medo, trava, né? Às vezes dá branco aquela coisa do branco, né? Que a pessoa, quando fica nervosa, começa a ter branco. Aí, ao que ela recorre? Né? Porque supondo que ela tenha repertório, tá? Ela tem repertório, entrou uma pessoa que entende o que está falando, mas ela tem dificuldade de falar, não consegue falar. Quando abre a boca, não sai, né? Aí o que ela faz? Qual é o próximo passo? Primeiro, para trabalhar o nervosismo, a gente precisa controlar a respiração. E aí tem a técnica que eu digo que é a mão no peito, a mão na barriga. Respirar fundo, sentir o diafragma encher de ar e começar a fazer essa respiração mais calma e mais profunda. Por quê? Porque se eu fico ofegante, eu não falo direito porque eu vou precisar cortar as minhas frases para poder respirar. Então, quando eu estou nervoso, eu preciso me acalmar. Respirar tranquilamente, fazer uma respiração mais profunda. A partir disso, eu já estou enviando uma mensagem para o meu cérebro que eu estou me acalmando. Seja para gravar um vídeo, para dar uma entrevista, para subir no palco para falar. Outra coisa importante, tirar 10 minutos antes para se concentrar. Porque a gente tem muito estímulo, a gente vem de uma correria. Se eu não me preparar para falar, por mais que eu saiba, eu vou me perder. A chance de me dar um branco do que eu queria dizer, de perder coisas e falar um pouco coisas desconectadas é muito grande. Por quê? Porque eu não estou concentrado, eu não estou presente ali. Então, o que eu sempre dou de dica para o pessoal? Respira. Eu estou num ambiente cheio de pessoas e eu preciso falar. Vai para o banheiro e te senta. Respira, te concentra, repassa o conteúdo que tu preparou, que tu quer falar, que tu vai trazer numa palestra, que tu vai falar na entrevista, não importa, mas te concentra naquilo ali. E aí agora a dica mais importante, porque as pessoas às vezes acham que se preparar para falar em público montei meu texto e joguei no slide. Será que isso é preparo? Porque eu sempre digo para as pessoas, se tu montar o teu texto e jogar no teu slide, tu ainda não vai te sentir seguro para isso e se tu não vai dar tempo de ficar toda hora lendo aquilo ali. Então, se grava falando. Pega o teu celular, bota no vídeo, te grava. E as primeiras vezes são terríveis, né? Quando tu grava falando, meu Deus. Tu pode até não gostar, mas tu te grava lendo o teu conteúdo. Sim. Não precisa nem estar te filmando. Não, eu me gravo claro.
com o celular parado assim na mesa, gravo todo o conteúdo que eu tô falando, por quê? Porque eu tô repassando o conteúdo, eu tô me gravando, eu tô vendo se o tempo que eu tenho de fala vai dar, se vou precisar acrescentar, retirar alguma coisa. E mais do que isso, eu fico com essa gravação, eu tô lavando a louça, eu tô me ouvindo, eu tô tomando banho, eu tô me ouvindo, tô me maquiando, que para fazer essa cara leva uma hora. Eu tô me maquiando, eu tô ouvindo, eu tô no trânsito, tô fazendo qualquer coisa, eu tô com o meu fonezinho, e aí eu tô internalizando o conteúdo. E eu tô cronologicamente já estabelecendo como eu vou falar ele na minha cabeça. Treinando o teu cérebro. E ao longo dos momentos em que eu tô me ouvindo, eu vou tendo insights para falar de coisas que eu não tinha pensado, porque eu tô repassando. Eu vou tendo exemplos que eu lembrei que naquele momento eu ainda não tinha lembrado para colocar ali. Então, eu tô preparando o meu repertório. Eu fiz o meu conteúdo, eu tô internalizando, eu tô me ouvindo, e aí ao longo disso eu tô acrescentando coisas que eu não lembrei naquele momento. Então, sempre quando eu vou dar uma palestra, por exemplo, 2, 3 dias antes eu me gravo, o conteúdo já pronto, botei no slide, me gravo e começo a ouvir. E dentro disso eu vou elaborando coisas novas para falar sobre isso. Porque eu estou repassando. Isso aqui acho que não vale a pena falar, não precisa. Isso aqui eu posso acrescentar esse exemplo. Ou eu vi uma coisa durante esse tempo que eu estou ouvindo de novidade que eu posso acrescentar. Isso é se preparar. Não é decorar o conteúdo. Porque a gente vê quando uma pessoa decora e está falando. Então, o nervosismo ele vai passar a partir da segurança que eu vou ter para transmitir aquele conteúdo. E não é que eu não saiba. Muitas vezes os profissionais ficam nervosos e quando eles vão falar, fica nítido que eles estão ou com a voz tremendo, ou com a mão, ou nervoso se balançando na cadeira, ou balançando o pé. E aí, quem está assistindo não dá credibilidade, por mais que ele saiba. Porque está percebendo esse nervosismo. Mas por trás, não é que ele não tenha conteúdo. Ele tem. Mas ele fica nervoso em expor isso. Então, o passo é se preparar. E se preparar não é só jogar um texto e ler. A principal dica, além da respiração e do se concentrar, é se gravar e ficar se ouvindo. Porque eu estou internalizando o meu conteúdo. E, claro, eu vou fazer uma apresentação que eu vou usar slide, primeiro que vão ter só tópicos, mas cronologicamente isso ajuda a me lembrar. Então, não vai dar um branco. Eu me preparei, eu elaborei esse conteúdo e eu ainda tenho o recurso do slide para olhar a próxima pauta. Porque se minimamente eu me perder da ordem, e se me perder da ordem também não tem problema, porque eu vou estar abordando aquele conteúdo. Eu não preciso falar estritamente palavra por palavra. Porque como eu tenho domínio do repertório que eu vou trazer, às vezes eu vou falar o que estava lá atrás na frente, vou falar o que estava na frente lá atrás, e tá tudo certo, o conteúdo é meu, eu que preparei. Eu não preciso ter essa insegurança de, mas se eu atravessar a carreta, depois eu volto e busco a carreta de novo, não tem problema. Então, isso é se preparar, isso é o que vai gerar segurança em falar sobre o conteúdo que tu vai abordar. Eu preparo, por isso que eu digo, a oratória ela é treino, não é dom. E a gente se prepara para uma apresentação, para uma entrevista, para fazer um vídeo no Instagram que quer parecer mais espontâneo, que não vai usar teleprompter. Eu amo usar teleprompter, né? Quem já fez TV sabe que isso é um recurso que nos salva. Mas se eu usar um teleprompter, essas pessoas não vão perceber. Porque eu tenho uma técnica para dar naturalidade. Então, ao longo de 12 anos de experiência, eu fui desenvolvendo algumas ferramentas para me ajudar, primeiramente, a me comunicar melhor. O meu segundo trabalho, depois que eu me formei, foi na Rádio União FM. Em 2018 eu comecei. E quando eu me formei, eu trabalhei na revista VIP, escrevia, redigia texto, fazia matéria, reportagem. E aí o pessoal da Rádio União, antes de eu me formar, eu tinha ido pedir um estágio. E aí eles disseram, olha, teu currículo é bom, mas a gente não vai te contratar porque tu já está te formando. E era para ser redatora. Mas a gente quer te contratar no futuro para ser locutora, porque gostamos da tua voz. Eu disse, tá. Então, quando eu me formar, não, mas a gente precisa que tu faça o curso de locução no Senac. E eu, tá. Me formei, fui trabalhar na revista e fui fazer o curso para trabalhar no rádio, porque eu sempre adorei microfone. E quando a gente faz jornalismo, às vezes a gente tem o glamour da TV. E quando eu comecei no rádio, eu me apaixonei pelo rádio. Porque o rádio é espontâneo, o ao vivo é muito mais dinâmico. Então, fui trabalhar na União FM um ano depois. Logo que eu comecei, além de falar, tu tem que operar a mesa de áudio, tu tem que pegar o teu conteúdo, ler teu texto. É muita coisa ao mesmo tempo. E quando eu comecei, eu ficava muito nervosa para falar. Tanto que eu falava muito rápido. Bom dia para você que está agora na União FM, não sei o quê. E as pessoas que ouviam, os ouvintes, ligavam para a rádio
A gente não entendeu o que é para fazer na promoção, porque a moça falou muito rápido. E aí, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo ferramentas para falar devagar, porque eu já sou um pouco acelerada. Eu digo, não, se eu falar rápido, a minha comunicação não vai ser efetiva, porque quem está me ouvindo não está me entendendo. Então, tem algum ruído aí no meio. Sim. E aí, eu fui trabalhando esses aspectos de comunicação, para falar com pausas, para não empobrecer meu vocabulário usando vícios de linguagem. E ao longo de todos esses anos, eu construí esse método, que é o Código CCA, Código da Comunicação Assertiva, para que também ajudasse outras pessoas a se comunicarem. Eu costumo dizer que a comunicação é o meu maior ativo, porque eu trabalhei muito ela para que ela fosse boa. Não veio do dia para a noite. Quando eu comecei no rádio, eu falava que nem uma metralhadora. Não é porque tinha um timbre legal que eu me comunicava bem. Não, isso veio ao longo dos anos com o desenvolvimento da minha trajetória. Então, para que eu falasse bem de verdade, eu precisei desenvolver esses mecanismos que fossem me ajudar. De respiração, técnica de concentração. Porque às vezes tu tá no meio de um monte de gente fazendo um ao vivo e se tu não te concentrar, tu vai te perder, tu vai chegar ali na frente da câmera e vai ficar... e tu não vai conseguir desenvolver aquele assunto. Ou então tu tá fazendo uma entrevista, tu sabe bem disso, o entrevistado é meio monossilábico e tu tem que tirar leite de pedra. Como que tu atua? Sim. Vai usar o teu repertório. Sim. Então, desenvolver essas técnicas foi o que me fez montar o método CCA para ajudar as pessoas a serem protagonistas da sua vida através da comunicação. Porque a gente precisa se comunicar para conseguir o emprego que a gente quer, para ter novas oportunidades, numa reunião de trabalho, para manter o emprego que a gente tem, para empreender, para conseguir ir para o digital, falar e mostrar para as pessoas o nosso trabalho. Então, tudo envolve comunicação. E quando as pessoas conseguem desenvolver isso bem, porque, como eu disse, não é dom, às vezes as pessoas ficam muito nesse pensamento, eu não nasci para isso. Mas porque tu nunca parou para estudar sobre isso, para te dedicar. Porque se tu fizer... Eu também nunca... Quando eu comecei a ver coisas de inteligência artificial, eu tinha muito preconceito. Putz, ChatGPT... Eu vou começar a ficar refém e não vou conseguir mais desenvolver, escrever um texto. E quem é jornalista tem um pouco disso, eu acho, desse receio. E aí eu ficava. E aí depois eu comecei a entrar no mundo da inovação, pessoal do Kind Valley, lá do Parque Tecnológico. E aí comecei a gostar desse mundo inovador, pessoal da Sharp, da Wiser, que são plataformas que eu sou embaixadora hoje. Mas porque eu ficava com receio também, era novidade. A gente tem medo do novo. Assim como Sim. o digital, para muitos profissionais que são de outra época, é novidade. Então dá esse medo. Só que a gente tem que se adaptar. Se eu não sei, eu vou estudar. Então, se eu te fizer uma pergunta aqui e tu não souber me responder, tu vai dizer, não, Paola, eu vou pesquisar. Eu te respondo depois. No próximo episódio Claro. Eu trago uma informação. Vamos gravar outro para te responder. Mas porque a gente não sabe tudo. Claro, E não tem claro, que saber. evidente. Mas minimamente o que a gente quer fazer, a gente precisa aprender. Claro. Então, assim como eu não sabia inovação e fui aprender, e hoje eu... Queria mais uma aguinha, por favor. E hoje eu também ajudo empreendedoras a fazer um pitch de negócios, que lá atrás eu não sabia o que era um pitch elevator. Depois tive um podcast que se chamava Pitchcast. Então a gente vai desenvolvendo esses mecanismos que a gente não nasce sabendo. E a comunicação, a mesma coisa. Se eu não desenvolver a minha comunicação, não estudar metodologia para me comunicar melhor, quais as ferramentas eu posso utilizar para não deixar o nervosismo me paralisar, eu não vou conseguir fazer como eu gostaria. Eu vou travar. E o método CCA vem muito para ajudar nesse aspecto, para que as pessoas consigam desenvolver a sua comunicação. O que não é difícil, obrigada. O que não é difícil, mas a gente precisa ter interesse em aprender. E não é fácil, mas é simples. Tu falou essa questão da voz, né? Que quando tu foi trabalhar no rádio, e realmente tu tem uma voz muito imponente, assim, e tu fala muito articulada. Isso também tu treinou, essa questão da voz, ou tu já nasceu assim? A voz já veio comigo. A voz já veio contigo, mas tu acha que a pessoa consegue melhorar isso? Daqui a pouco a pessoa tem uma voz que ela não gosta. Acho que a maioria das pessoas não gosta da sua voz, né? Com raras exceções de pessoas que nascem com uma voz que realmente é mais, né, mais imponente. As pessoas geralmente não gostam. Hoje, geralmente as pessoas não gostam da sua voz. A pessoa consegue treinar isso também? Consegue mudar seu tom de voz, treinar a forma de falar? Olha, o tom de voz eu vou te dever. Mas a questão de não gostar da sua voz é falta do hábito de se ouvir. E com o WhatsApp a gente trouxe muito isso no áudio. Ai, não gosta da minha voz, não vou mandar áudio. Por que não gosta? A gente não tem que ter a voz de locutor.
A gente não tem que ter a voz, como eu digo esses dias, agora essa semana ainda eu tive num evento, quem estava apresentando era o Carlos Machado. A gente não vai conseguir ter a voz do Carlos Machado, mas a gente precisa gostar da nossa voz para se comunicar. Claro. E não tem problema. Tem gente que tem a voz mais fina, a voz mais grave. Tá tudo bem. Se tu te comunicar bem, isso não vai ser um problema. Só que dá para treinar. A gente consegue elevar o nosso tom, um pouquinho do timbre, algumas mudanças, mas isso acho que um fono diria melhor. Mas, ao mesmo tempo, isso vem muito de como a gente se comunica também e de nos ouvir. Te grava, te ouve. Porque quando eu dou mentoria, eu falo muito. Primeiro, começa a falar na frente do espelho, para observar a tua postura, o teu gestual. Porque quando a gente fica nervoso, a gente fica encolhido. Como eu digo, se encolhe. Sim. Eu sempre digo que são 3 máximas da oratória. Falar em pé para ser visto, falar alto para ser ouvido e falar pouco para ser aplaudido. Ó, essa é boa, hein? Então, falar em pé para ser visto é, poxa, arruma tua postura, mostra que veio, gesticula. E os teus gestos precisam colaborar com o que tu tá dizendo e não te contradizer. Porque se eu estivesse aqui falando, me girando, mexendo as mãos, ia ser nítido que eu tô nervosa. E isso ia contradizer um pouco dessa segurança, dessa voz imponente. Então, contrasta. A gente precisa se preocupar com isso. O corpo, ele entrega, né? Porque o corpo, na verdade, ele é involuntário. Então, muitas vezes, voluntariamente, tu tá raciocinando, pensando uma coisa que tu gostaria de passar, mas o teu corpo tá te denunciando algo completamente ao contrário, né? E é justamente isso. Quando tu sobe num palco para falar em público, quando tu vai dar uma entrevista, te preocupa com o conteúdo. Tu preparou, tu sabe sobre isso, não vai dar branco. Só que, ao mesmo tempo, o corpo, quando tu te preocupa com o conteúdo, se tu minimamente já pensou nos aspectos de comunicação, automaticamente tu vai gesticular, colaborando com isso. Então, quando a gente começa a olhar por esse viés, que nem eu digo para as minhas alunas, não vai ficar pensando, eu vou gesticular assim, eu vou ficar a minha postura assada, não sei o quê. Não. Automaticamente, tu já programou o teu corpo para isso e tu vai te preocupar com o teu conteúdo. Porque são muitos aspectos que a gente repara na hora de se comunicar. Então, tu vai... o teu olhar sendo aprimorado para isso e tu vai te acostumando e percebendo a tua maneira de te comunicar. Eu não vou me comunicar como a Fátima Bernardes, como o William Bonner, como o Carlos Machado. Eu vou me comunicar como a Paola. E cada um precisa achar a sua maneira, dentro da sua autenticidade. A gente não vai criar um personagem para se comunicar diante da câmera, diante do público. Mas eu preciso estar confortável com a minha maneira de me comunicar. Então, essas ferramentas de controlar o nervosismo através da respiração, se concentrar e também se preparar, internalizar o conteúdo, é o que vai fazer com que o profissional que já sabe o que ele está falando e fazendo se sinta seguro. E agora até acho que me perdi da pergunta. Não, era nessa linha mesmo. E essa questão da comunicação, da expressão corporal na comunicação. Diz muito, né? E o olhar, porque quando a gente não olha ou para a câmera ou para o público, a gente não conecta. E é muito mais difícil fazer com que as pessoas comprem a nossa ideia. Claro. Porque às vezes quando a gente fica nervoso, a gente costuma olhar para o nada, para cima, ou olhar para baixo, um olhar perdido, e aí não engaja, porque as pessoas estão acostumadas com o estímulo do celular. Sim. Então, se minimamente a gente não se conectar, não interagir, não provocar o público com questões que vão fazer com que eles reflitam, a gente vai perder a atenção das pessoas. Olha que interessante isso, né? Porque a gente pensa muito na comunicação falada, né? E a maioria das relações até... Não, a maioria não diria, mas boa parte das interações de comunicação, elas são feitas com não verbal, em formato não verbal. Eu estava dirigindo pensando, até no trânsito tu te comunica. Se tu dá uma seta para o lado para dobrar, tu está te comunicando com a pessoa de que tu vai dobrar. É uma comunicação, né? Então tudo envolve essa questão de se comunicar realmente. Né? Quando eu inicio uma palestra de comunicação assertiva, ou voltada mais para a comunicação, ou voltada para a liderança, gestão, eu sempre começo com uma frase para fazer as pessoas pensarem. Falo, comunicação assertiva é um dos maiores ativos que a gente pode ter para se relacionar na vida, profissional, pessoal. E vocês já pararam para pensar como vocês se comunicam com o mundo? Porque tudo comunica. Desde a roupa que tu veste, a maneira como tu gesticula, como tu te posiciona, antes de falar. As pessoas já estão fazendo a leitura de quem tu é e se vão te dar credibilidade ou não a partir disso, dessa primeira impressão. Por isso que a gente diz que a primeira impressão é a que fica. E se eu não for estratégica na hora de me apresentar, antes de falar, da minha apresentação pessoal, as pessoas podem me interpretar de uma maneira diferente. Então, eu preciso pensar em como eu quero ser percebida. Claro. E aí, a partir disso,
trazer o meu conteúdo. Rola muito na internet nos últimos tempos que, conteúdo é só 7% da comunicação, o resto é postura. Isso é mentira. Isso eu ia te Já perguntar. vou começar falando. Isso eu ia te perguntar, Isso não porque é verdade. realmente já ouvi muito isso, já li muito Porque sobre isso. existe uma pesquisa que fala sobre isso, só que essa pesquisa ela não é de comunicação. Essa pesquisa foi feita por psicólogos para falarem de comunicação com os pacientes, para a leitura que eles fazem do que o paciente está trazendo. Então, isso não foi uma pesquisa feita para a área da comunicação. E ela não pode ser usada assim porque está sendo usada errado. Olha aí. Então, muitos profissionais falam isso. Essa pesquisa não é para a área da comunicação, ela nem foi feita pensando nisso. Tá errado dizer o conteúdo não importa, te posiciona e vai lá e fala qualquer coisa. Não, gente. O conteúdo é tão importante quanto a nossa comunicação imagética, a nossa comunicação não verbal. Porque se eu não tenho conteúdo, as pessoas vão me ver ali, bem posicionada, arrumada, e vão dizer, gente, poderia ter sido um e-mail, o que eu vim fazer aqui? Socorro! Sim. Mas é verdade, que é quando a gente se decepciona com as pessoas que a gente vê na rede social, no recorte, e chega para falar em público e não é nada daquilo, não entrega. Falta alguma coisa. Então, o conteúdo ele é tão importante quanto o teu gestual, a comunicação não verbal, como tu te conecta, como tu gesticula e a postura que tu tem, o teu tom de voz, as pausas que tu faz. Eu diria que é 50-50. Não adianta nada eu fazer isso muito bem, a parte não verbal. Chega na hora de falar, ter uma dicção ruim. Não ter coesão e cronologia lógica no que eu tô falando. Não saber o conteúdo, me perder. Faz diferença. Acho que a grande questão é que todo esse que seria esse contato visual, essa questão de como tu te posiciona, talvez tenha grande influência sobre o que vem depois. Até sobre como a pessoa vai te interpretar, né? Ou interpretar aquilo que tu tá falando. Mas isso que tu trouxe é importantíssimo, né? Tu desconsiderar o conteúdo em nome de que a pessoa já te julgou. Não, peraí. Até porque tem pessoas, às vezes, que tu faz um pré-julgamento, quando vê a pessoa te destrói, assim, né? Ela traz um conteúdo que te impacta, meu Deus, não esperava. Não, então, e outra, o conteúdo às é vezes, importante. as pessoas começam a sua fala mais nervosas. Porque tu fica aí... E aí, daqui a pouco, ela deslancha. Sim. Porque é normal. Eu digo para as pessoas, mas tu tem 12 anos de experiência... Toda vez que eu vou dar uma palestra nova, ou que eu vou num lugar diferente que eu ainda não conheço o público, me dá um frio na barriga, gente. Não é por ter 12 anos de experiência que a gente não fica nervoso. Tu é humana também, né? Mas a gente trabalha o nervosismo para não ficar paralisada. Claro. É basicamente isso. E quando eu subo, eu tô nervosa até subir no palco, ou até pegar o microfone. Depois eu começo a pensar no conteúdo e passou o nervosismo. Sim. É muito automático isso pra mim. Aham. Porque eu fui desenvolvendo essas técnicas ao longo dos anos. Sim. É muito automático. Mas, ao mesmo tempo, quando eu tô super nervosa pra fazer algo novo, primeiro que tô viva e segundo Exato. que é normal. Porque tem um público que eu vou encarar, ou tem um vídeo que vai ser visualizado por várias pessoas. Então, a gente se preocupa, é a nossa imagem, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar travado por conta disso. Sim. Então, se eu tenho certeza do que eu estou fazendo, e eu falo muito que o posicionamento ele vem do propósito. Por que eu faço o que eu faço? Isso é muito interessante. E o que me diferencia enquanto profissional? E o que eu entrego de resultado? Aí é o valor percebido. Muito legal isso. Para que eu tenha uma boa entrega, eu preciso saber o que eu estou fazendo e fazer bem. Esse é o propósito. Ajudar as pessoas a se comunicarem, serem protagonistas da sua vida a partir de uma boa comunicação. E, segundo, o meu diferencial é o meu repertório. Ninguém vai... Eu posso dar o mesmo conteúdo, ninguém vai palestrar como eu. Porque no conteúdo eu trago a minha visão Sim. de mundo, as coisas que enriquecem o meu conhecimento enquanto jornalista, enquanto comunicadora, as coisas que só eu vivi, que só eu li, que só eu estudei. Então, isso é que vai trazer a diferença. Exato. É isso aí que vai conectar, né? Porque a pessoa vai se conectar contigo. Né? Além de se conectar com o teu conteúdo, antes, talvez, ela se conecte contigo, né? Até tão importante quanto é essa conexão contigo. Paola, pode continuar? Não, e as pessoas têm muito esse medo de errar. E eu conto muito. Eu já tropecei em palco, apresentando evento. Tive que levantar e seguir o baile. Porque eu era apresentadora, não podia virar as costas e ir pra casa chorar, porque... Sim. E a pessoa que te julga por isso, a pessoa tropeçou. Nunca tropeçou na tua e vida eu também, lembro, né? Era uma apresentação de um evento de escolha de cores de carnaval. E eu tropecei e levantei e disse, ainda bem que eu não vim sambar, eu vim apresentar, porque já deu pra ver que ia ser um desastre. Sim, já quebrou ali, né? E é sobre isso, a gente...
fazer esse rompimento. Sim. Fiquei constrangida. É claro, com a cara no chão, queria morrer. Mas o que eu vou fazer? Vou levantar e vou seguir? Todo mundo erra. Porque a nossa vida também não tem um roteiro, né? Na nossa vida as coisas acontecem como a gente imagina, mas a maioria das vezes acontece como a gente não imagina. E a gente tem que se adaptar e fazer daquilo, né? Fazer do limão uma limonada e seguir em frente, né? E Seguir o baile. É. E não é feio errar. Claro. Feio é a gente não fazer por medo. Aham, com Agora, certeza. todo mundo que faz vai errar. Claro. Nada é perfeito. Claro. Eu ia te comentar, eu estava dando uma olhada no nosso tempo ali, infelizmente a gente tem a nossa barreira do tempo, né? Falo pouco. Geralmente a gente comenta que dá pautas para um outro episódio. Eu diria que hoje talvez seja obrigatório a gente fazer um outro episódio, porque tem tanta coisa para ser tratada. A gente não avança, nem avancei nem a metade das pautas aqui, Olha porque aí. é muito conteúdo realmente, Vou né? ter que voltar. Eu acho que sim. Mas, claro, já fica o convite para uma nova participação, né? Para a gente certeza. tratar muito mais coisa que ficou aqui. A gente vai se encaminhando para o final. Eu queria mais uma vez te agradecer, tá? A tua disponibilidade de vir aqui hoje, conversar com a gente, trazer a tua experiência, trazer todo o teu conteúdo, que é muita coisa, realmente a gente percebe, né? Quando tu fala que é muita coisa que tu tem de conteúdo para passar. No final, a gente costuma sempre pedir pro nosso convidado nos indicar algum livro que ele julgue importante. Tá. Pode ser na área de comunicação ou em qualquer outra área da vida que tu acha que faça as pessoas melhorarem de alguma forma. A gente aborda muito as questões de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, tá? Isso na verdade, são pilares importantes para nós. Não significa que tudo vá convergir para isso, mas são pilares que a gente julga muito importante e que pautam o nosso podcast, né? Então, a área que tu achar, né? Que tu entender que seja legal. E depois, como as pessoas te localizam nas redes sociais, como elas localizam o teu curso, né? O CCA lá. Como é que a pessoa faz para te achar da maneira mais fácil? Tá. Começando pelos livros. Vou indicar 2. Maravilha. Tá? Uma biografia que eu li no Clube do Livro. Agora vou ter que lembrar o nome do livro. Que é de uma mulher que está viva ainda, tem uns 80 e poucos anos. É uma mulher... Eu vou ter que achar aqui o nome, gente. Não me julguem. Fica à vontade. A memória já não é um dos meus maiores ativos. É a biografia. É uma mulher que ela mora num país chamado Somalilândia. A gente nem faz ideia antes de ler o livro que existe. Eu não sabia. Que é do lado da Somália. Olha aí. Tá? Achei que era uma criação do livro, quando tu falou o nome. Não, é uma biografia, é uma história real. Olha, que legal. Ela é parteira, tá? Eu tô tentando achar o nome porque é uma mulher... A parteira... Não, ó, aqui eu tô achando. Uma mulher extraordinária. A parteira que construiu o hospital e mudou o mundo. Legal. Tô tentando abrir aqui no aplicativo. E esse livro, ele conta a história dessa mulher corajosa e que mora na Somalilândia. E lá as mulheres não podiam estudar. E dentro disso, a cultura deles... é de que as mulheres, quando chegam em determinada idade, as meninas, elas têm que ser mutiladas. Então, o pai dela era médico e ela foi aprendendo coisas de enfermagem, ajudando ele. E ele mandou ela para a Europa para estudar. E ela estudou enfermagem, virou obstetra. E ela voltou para o país dela e passaram por guerras, por vários problemas. Não quero dar spoiler aqui do livro. Mas ela construiu um hospital para que as mulheres pudessem ganhar seus filhos de uma maneira digna e para atender toda a população. E assumiu essa luta de combate à mutilação genital feminina. Então, é uma biografia que eu não fazia ideia da existência dessa mulher. Ela já foi premiada pela ONU. É uma história extraordinária e que estimula e encoraja também mulheres, empreendedoras, pessoas a seguirem seus sonhos, seus propósitos e também dar a cara a tapa para lutar pelo que acreditam. Legal. E um livro também que eu quero indicar, que eu gosto muito, é um livro... A autora é Maitê, o nome dela. É Persuasão. Tem mais algumas coisinhas ali no título, mas ele é curtinho, fininho. E fala de aspectos de persuasão para negociação, que é super importante na comunicação, que eu trabalho num dos pilares do método CCA. Esse livro, ele é curtinho e ele é sensacional em conteúdo e ele é muito didático, porque às vezes tem uns livros que têm uma comunicação um pouco mais truncada, mais rígida, com palavras um pouco mais difíceis, e esse livro é super didático. Então, Persuasão é o nome do livro e a autora é Maitê, porque ele tem mais alguma coisa no título que eu não tô lembrando agora. Que a memória não é o meu forte. Mas... a gente busca depois o link e deixa link, disponível. E é muito bom. E ele é curtinho, fácil de ler. É uma leitura fluida, sabe? Sim. Então fica de dica para o pessoal que quer se comunicar melhor, aprender a persuasão para
fazer negócio, é bem bacana. Maravilha. E como é que as pessoas te acham nas redes sociais? O meu Ou Instagram... outros canais também que tu queira deixar. Tá, o meu Instagram é @PaolaDomFernandes, Dom de Domingues, um corte do meu outro sobrenome, Paola Dom Fernandes. Me procura lá. O meu site está em construção para entrar no ar já com todo o explicativo do método, mas tem como ver por ali também, mas é só me chamar pelo contato do Instagram mesmo, que a gente já pode ter essa troca, falar do método CCA, falar de comunicação, enfim, de palestra, treinamento também, porque além do método CCA e das mentorias, eu dou palestras em empresas, faço treinamento para a equipe, de como se comunicar e vender mais, então, vários produtos. Então, o pessoal pode me procurar pelo Instagram mesmo e a gente ter essa troca. Obrigado. Paula, te agradecer mais uma vez, muito legal a tua participação e vamos combinar a próxima, né? O próximo episódio aí pra gente conseguir tratar dessas pautas que ficaram, né? Vamos combinar que eu falo super pouco, faltou espaço para falar. Ótimo, a gente adora quando o convidado fala bastante. Quero te agradecer pelo convite, Imagina. agradecer a Marciele, vocês, parabenizar por esse trabalho incrível que dá espaço para as pessoas falarem sobre seu profissionalismo, sobre as áreas que atuam, trazendo essa abordagem com esse olhar diferente, um olhar crítico, que também deixa a gente se comunicar de uma maneira contundente, trazendo para as pessoas que assistem todo esse repertório de coisas que às vezes a gente não imagina, porque quando é da nossa área a gente não sabe tanto. Sim. Então, trazendo pautas diferentes para que a gente possa ouvir um bom podcast, isso faz toda a diferença. Então, obrigada mais uma vez e já quero o próximo episódio. Maravilha, obrigado. Só para pôr um brindezinho, né? Despedir. Valeu, obrigado. Obrigada.